Olá, pessoas. Quem me acompanha no Twitter ou no Blue Sky já deve ter lido coisas minhas falando do David Graeber. Bom, eu sou fã declarado do cara e sei que muita gente também é. Nessa semana eu me peguei pensando em coisas que ele escreveu e resolvi compartilhar com vocês. Então eu vou fazer uma coisa diferente. Desta vez nós vamos acompanhar 2 artigos dele sobre os trabalhos de merda. Bora? Antes de começar, quero pedir para vocês seguirem o Vira Casacas nas redes, estamos no Blue Sky e também no Instagram. Estamos com poucos seguidores na rede das fotos, faz a mão, segue a gente lá também. E claro, se puder nos ajudar financeiramente, vai lá no apoia.se ou na Orelo e contribua com R$5 por mês. Isso já nos ajuda muito para as nossas empreitadas. Na real, ajudar é pouco, seu apoio é imprescindível. Agora sim, vem comigo. Sobre o fenômeno dos empregos de merda. No ano de 1930, John Maynard Keynes previu que até o final do século XX, a tecnologia teria avançado o suficiente para que países como a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos pudessem implementar a semana laboral de 15 horas. Não faltam motivos para acreditar que tinha razão, dado que a nossa tecnologia atual o permitiria. E, no entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, a tecnologia inventou novas formas para que trabalhemos mais. A fim de alcançar este objetivo, foram criados novos trabalhos que não têm efetivamente nenhum sentido. Enormes quantidades de pessoas, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, passam toda a sua vida profissional na execução de tarefas que, no fundo, consideram completamente desnecessárias. É uma situação que provoca um dano moral e espiritual profundo. É uma cicatriz que marca a nossa alma coletiva, mas quase ninguém fala disso. Por que é que nunca se materializou a utopia prometida por Keynes? A explicação mais generalizada hoje em dia é que ele não soube prever o aumento massivo do consumismo. Fácil alternativa entre menos horas de trabalho ou mais brinquedos e prazeres, teríamos escolhido coletivamente a segunda opção. É uma fábula muito bonita, mas basta apenas um momento de reflexão para vermos que isso não pode ser verdade. De fato, temos assistido à criação de uma variedade infinita de novos empregos e indústrias desde a década de 20, mas muito poucos têm alguma coisa a ver com a produção e distribuição de sushi, iPhones ou de calçados desportivos da moda. Então, quais são precisamente esses novos postos de trabalho? Um relatório comparando o emprego nos Estados Unidos entre 1910 e 2000 nos dá uma imagem muito clara. Ao longo do século passado, diminuiu drasticamente o número de trabalhadores empregados no serviço doméstico, na indústria e no setor agrícola. Ao mesmo tempo, empregos a nível profissional, os diretivos, os administrativos, os vendedores e no setor de serviços triplicaram. Em outras palavras, no setor produtivo, tal como previsto, muitos trabalhos automatizaram-se, mas ao contrário de possibilitar uma redução massiva do horário laboral de maneira que todas as pessoas tenham tempo livre para se ocuparem dos seus próprios projetos, prazeres, visões e ideias, temos visto um aumento do tempo de trabalho tanto no setor de serviços como no administrativo. Isso inclui a criação de novas indústrias, como serviços financeiros ou de telemarketing, e a expansão de setores como o direito empresarial, a gestão do ensino e da saúde, os recursos humanos e as relações públicas. E estes números nem sequer refletem todas as pessoas cujo trabalho é fornecer serviços administrativos, técnicos ou de segurança para essas indústrias, para não mencionar toda uma gama de setores secundários, como passeadores de cães e entregadores de pizza 24 horas, que devem a sua existência ao fato do resto da população passar tanto tempo trabalhando em outros setores. Estes são os trabalhos a que proponho chamar de empregos de merda. É como se alguém estivesse inventando trabalhos apenas para nos manter ocupados. É aqui que reside o mistério. E isso é exatamente o que não devia acontecer no capitalismo. Claro que nos antigos e ineficientes estados socialistas como a União Soviética, onde o emprego era considerado tanto um direito como uma obrigação sagrada,
o sistema criava todos os empregos que fizessem falta. Mas é claro, este é o tipo de problema que supostamente seria corrigido com a concorrência dos mercados. De acordo com a teoria econômica dominante, desperdiçar dinheiro em postos de trabalho desnecessários é o que menos interessa a uma companhia que queira ter lucro. Mas ainda assim, e sem perceber muito bem por quê, é isso que acontece. Ainda que muitas empresas se dediquem a reduzir o número de trabalhadores de forma cruel, essas demissões recaem invariavelmente sobre os que se dedicam a fabricar, transportar, reparar e manter as coisas. Devido a uma estranha metamorfose que ninguém é capaz de explicar, o número de administrativos assalariados parece continuar a aumentar. O resultado, e isso acontecia também com os trabalhadores soviéticos, é que cada vez há mais empregados que, teoricamente, trabalham 40 ou 50 horas semanais, mas que, na prática, só trabalham as 15 horas previstas por Keynes, já que levam o resto do dia organizando ou participando de seminários motivacionais, atualizando seus perfis do Facebook ou fazendo downloads de vídeos e música. É claro que a resposta não é econômica, mas sim moral e política. A classe dirigente descobriu que uma população feliz e produtiva, com abundante tempo livre nas suas mãos, representa um perigo mortal. Por outro lado, o sentimento de que o trabalho é um valor moral em si mesmo e que quem não esteja disposto a se submeter a uma disciplina laboral intensa durante a maior parte da sua vida não merece nada é algo que lhes é muito conveniente. Certa vez, ao contemplar o crescimento aparentemente interminável de responsabilidades administrativas nos departamentos acadêmicos britânicos, imaginei uma possível visão do inferno. O inferno é um conjunto de indivíduos que passam a maior parte do seu tempo desempenhando tarefas que não gostam nem fazem especialmente bem. Imaginemos que se contratam uns marceneiros altamente qualificados e que, de repente, descobrem que seu trabalho consistirá em passarem grande parte do dia fritando peixes. Não é que a tarefa realmente necessite ser feita, já que há apenas um número muito limitado de peixes que é preciso fritar. Mesmo assim, todos ficam tão obsessivamente ressentidos com a suspeita de que alguns de seus companheiros gastam mais tempo esculpindo lenha do que cumprindo suas responsabilidades como fritadores de peixes, que logo encontramos montanhas de peixes mal cozidos espalhados por toda a oficina e eles acabam fazendo isso exclusivamente. Acho que esta é realmente uma descrição bastante precisa da dinâmica moral da nossa própria economia. Estou consciente de que argumentos como este vão ter objeções imediatas. Quem é você para determinar quais os trabalhos que são necessários? O que é necessário, afinal? Você é professor de antropologia. Me explique a necessidade disso. Em certo sentido, isso é obviamente verdadeiro. Não há uma forma objetiva de medir o valor social. Eu não ousaria dizer a uma pessoa que está convencida de contribuir com algo importante para a humanidade que de fato está errada. Mas o que se passa com aqueles que têm a certeza de que os seus trabalhos não servem para nada? Não muito tempo atrás, retomei o contato com um amigo de escola que não via desde os meus 12 anos. Fiquei espantado ao descobrir que nesse intervalo de tempo ele tinha se tornado poeta e foi vocalista de uma banda de rock indie. Inclusive, tinha ouvido algumas das suas músicas na rádio sem ter ideia que o cantor era meu amigo de infância. Ele era, obviamente, uma pessoa inovadora e genial, e o seu trabalho tinha, sem dúvida, melhorado e alegrado a vida de muitas pessoas em todo o mundo. No entanto, depois de um par de álbuns sem sucesso, perdeu o contrato com a gravadora e, atormentado com as dívidas e uma filha recém-nascida, acabou, como ele descreveu, por tomar a opção que, por exclusão, muitas pessoas sem rumo escolhem, a faculdade de Direito. Agora é um advogado de negócios e trabalha numa proeminente empresa de Nova York.
Ele foi o primeiro a admitir que o seu trabalho era totalmente sem sentido, não contribuindo em nada para a humanidade e que, na sua própria opinião, nem sequer deveria existir. Neste ponto há uma série de perguntas que podemos fazer. A primeira seria: o que isto revela sobre a nossa sociedade, que parece gerar uma procura extremamente limitada para poetas e músicos talentosos, mas uma procura aparentemente infinita de especialistas em direito empresarial? Resposta: se 1% da população controla a maior parte da renda disponível, o chamado mercado refletirá o que eles e ninguém mais considera útil ou importante. Mas, ainda mais, isto mostra que a maioria das pessoas nesses empregos estão conscientes desta realidade. Na verdade, creio que nunca conheci um advogado corporativo que não achasse que seu trabalho é uma estupidez. O mesmo é válido para quase todos os novos setores anteriormente mencionados. Há toda uma classe de profissionais assalariados que, se os encontrarmos numa festa e confessarmos que nos dedicamos a algo que pode ser considerado interessante, evitam falar da sua profissão. Mas depois de alguns drinks, eles te darão uma crítica severa sobre a futilidade e estupidez de seu trabalho. Há aqui uma profunda violência psicológica. Como é que podemos fazer uma discussão séria sobre a dignidade no trabalho quando há tanta gente que, no fundo, acha que o seu trabalho nem sequer deveria existir? Inevitavelmente, isso dá lugar ao ressentimento e a uma raiva muito profunda. No entanto, é no engenho peculiar da nossa sociedade que os governantes encontraram uma maneira de garantir que a raiva seja dirigida precisamente contra aqueles que realizam tarefas úteis. Parece haver na nossa sociedade uma regra geral, segundo a qual quanto mais um trabalho é benéfico para os outros, pior é a sua remuneração. Mais uma vez é difícil encontrar uma avaliação objetiva, mas uma maneira fácil de ter uma ideia seria perguntar: o que aconteceria se todo este grupo de trabalhadores simplesmente desaparecesse? Diga o que quiser sobre enfermeiros, lixeiros ou mecânicos, mas é óbvio que se eles desaparecessem numa nuvem de fumaça, os resultados seriam imediatos e catastróficos. Um mundo sem professores ou trabalhadores portuários não tardaria a estar em apuros, e um mundo sem escritores de ficção científica ou músicos seria, sem dúvida, um mundo pior. Ainda não está totalmente claro quanto sofreria a humanidade se todos os investidores de capital privado, lobistas, seguradores, operadores de telemarketing ou consultores legais desaparecessem da mesma forma. Há quem suspeite que tudo melhoraria sensivelmente. No entanto, para além de um punhado de bem elogiadas exceções, como, por exemplo, os médicos, a regra mantém-se com surpreendente frequência. Ainda mais perversa é a noção generalizada de que é assim que as coisas devem ser. Este é um dos segredos do êxito do populismo de direita. Podemos comprovar isso quando a imprensa sensacionalista suscita o ressentimento contra os trabalhadores do metrô por paralisarem Londres durante um conflito laboral. O simples fato de que os trabalhadores do metrô possam paralisar toda a cidade de Londres demonstra a necessidade do trabalho que desempenham. Mas é precisamente isso que parece incomodar tantas pessoas. Nos Estados Unidos vão ainda mais longe. Os republicanos tiveram muito êxito propagando o ressentimento em relação aos professores ou aos operários do setor automobilístico ao chamarem a atenção para seus salários e benefícios sociais supostamente excessivos. É como se eles nos dissessem: mas você tem sorte de poder ensinar crianças ou fazer carros. Vocês fazem trabalhos de verdade. E como se fosse pouco, vocês têm a desfaçatez de reclamar das aposentadorias e planos de saúde equivalentes às da classe média? Se alguém tivesse desenhado um regime de trabalho com o fim exclusivo de manter os privilégios do mundo financeiro, dificilmente poderia ter feito melhor. Os trabalhadores que realmente produzem sofrem uma exploração e uma precariedade constantes. Os restantes dividem-se entre o extrato aterrorizado e desprezado dos desempregados
e outro extrato maior, que basicamente recebe um salário em troca de não fazer nada, em lugares desenhados para que se identifiquem com a sensibilidade e a perspectiva da classe dirigente, a qual, ao mesmo tempo, promove o crescente ressentimento contra aqueles cujo trabalho tem um valor social claro e indiscutível. Evidentemente que esse sistema não é fruto de um plano inicialmente previsto, mas emergiu como resultado de quase um século de tentativas e erros. E é a única explicação possível para o fato de, apesar da nossa capacidade tecnológica, não se ter implantado ainda a jornada laboral de 3 ou 4 horas. Graeber escreveu esse texto em 2013. Em 2018, ele lançou um livro com o mesmo nome, aprofundando mais as questões, trazendo categorias, exemplos, entre outras coisas. Vale muito a pena ler. Após o início da pandemia do coronavírus, o antropólogo retomou a ideia em um artigo chamado De Volta à Economia de Merda. O que acontecia então parecia confirmar várias de suas ideias e foi isso que ele expôs. Vamos agora a este artigo. No Reino Unido e nos Estados Unidos, fala-se sem parar sobre a necessidade de reiniciar a economia para fazer nossa economia voltar a funcionar a pleno vapor, entre outras frases semelhantes. Isso soa como se a economia fosse algum tipo de imensa turbina barulhenta que foi temporariamente desligada e precisa ser colocada novamente em operação o mais rápido possível. Somos frequentemente encorajados a pensar a economia dessa maneira, ainda que nos tenham dito até recentemente que ela era uma máquina que funcionava por conta própria. Certamente não tinha um botão para pausar ou desligar e, se tivesse, pressioná-lo seria instantaneamente catastrófico. Mas o fato de tal interruptor existir é certamente interessante. Alguém poderia indagar: o que exatamente queremos dizer com a economia? Afinal, se uma economia é simplesmente a maneira de manter as pessoas vivas, alimentadas, vestidas, alojadas e até mesmo entretidas, então para a maioria de nós a economia ainda estava funcionando perfeitamente bem durante o isolamento. Se a economia não é o fornecimento de bens e serviços essenciais, então o que exatamente ela é? Obviamente, existem muitas atividades da vida social, de cafés a pistas de boliche ou universidades, que qualquer pessoa razoável gostaria de ver funcionando novamente. Mas isso é o que a maioria das pessoas chama de vida, não de economia. Definitivamente, não é sobre a vida que os políticos estão falando. Mas já que eles estão dizendo às pessoas para arriscarem suas vidas pelo bem da economia, é crucial entender o que querem dizer com este termo. Muito embora seja hoje em dia tratada como um fato natural, a própria ideia de que algo chamado a economia exista é um conceito relativamente recente. Essa expressão não significaria nada para Lutero, Shakespeare ou Voltaire. Mesmo após a ampla aceitação da sua existência, a sua referência continuou mudando. Quando o termo economia política se popularizou pela primeira vez no início do século XIX, por exemplo, a ideia que ele trazia era muito próxima de ecologia. Ambos se referiam ao que se pensava serem sistemas autorregulados que, se mantivessem seu equilíbrio natural, também produziriam algo a mais para os humanos desfrutarem. Agora, ao que parece, chegamos ao ponto em que a economia se refere não ao mecanismo para prover necessidades ou mesmo desejos humanos, mas em grande medida para aquele algo a mais adicionado ao topo, aquilo que cresce quando o PIB aumenta. Como acabamos de aprender com o isolamento, isso é basicamente conversa fiada. Em outras palavras, chegamos ao ponto em que a economia é, em grande parte, apenas uma palavra código para a economia de merda. É um excesso, mas não um excesso celebrado por sua própria inutilidade, como os aristocratas puderam fazer anteriormente, mas um excesso agressivamente promovido como a esfera da necessidade, da utilidade, da produtividade ou do realismo obstinado. Ora, o que estamos sendo solicitados a reiniciar quando reiniciarmos a economia
É precisamente esse setor de merda, no qual os gerentes supervisionam outros gerentes, o mundo dos consultores de relações públicas, operadores de telemarketing, gerentes de marca, chefes estratégicos e vice-presidentes de desenvolvimento criativo, administradores de escolas e hospitais, aqueles que recebem consideráveis quantias para desenhar os gráficos das ostentosas revistas corporativas internas de empresas nas quais o operariado é acelerado, reduzido ou forçado a cumprir burocracias desnecessárias e intermináveis. Todas aquelas pessoas cujo trabalho é, em última instância, nos convencer de que a existência de seus empregos não é uma aberração. No mundo corporativo, mesmo antes do isolamento, grandes porções de numerosos trabalhadores já estavam intimamente convencidas de que não contribuíam em nada para a sociedade. Agora que quase todos eles estão trabalhando em casa, são forçados a enfrentar o fato de que parte relevante de seu trabalho pode ser realizada em talvez 15 minutos por dia, ou mesmo as tarefas que realmente precisam ser feitas presencialmente nas empresas onde trabalham estão funcionando melhor na ausência deles. O véu foi levantado. Os apelos para fazer a economia funcionar de novo são, acima de tudo, vozes de políticos temerosos de que, se o véu permanecer levantado por muito tempo, será impossível esquecer o que foi vislumbrado por baixo. Essa questão é de importância crucial para as classes políticas porque se trata, em última análise, de uma questão de poder. Todos esses exércitos de lacaios, preenchedores de caixinhas, tapa-buracos, são mais bem compreendidos, penso eu, como o equivalente contemporâneo dos servos feudais. Sua existência é a consequência lógica da financiarização, de um sistema no qual os lucros corporativos são cada vez mais baseados não na produção ou mesmo no marketing de que algo foi produzido, mas na aliança entre as burocracias corporativas e governamentais projetadas para produzir dívida privada. Para dar um exemplo do que isso significa na prática, recentemente uma amiga artista começou a produzir máscaras em massa para distribuir gratuitamente aos trabalhadores da linha de frente. Rapidamente ela recebeu um aviso de que não teria permissão para distribuir máscaras, mesmo gratuitamente, sem ter solicitado uma licença muito custosa. Isso, por sua vez, exigiria um empréstimo. Portanto, a demanda real não é apenas que ela comercialize sua operação, mas também que o sistema financeiro receba sua parte de quaisquer receitas futuras. Obviamente, qualquer sistema baseado na simples extração de dinheiro terá que redistribuir pelo menos uma parte da pilhagem para conquistar a fidelidade de determinadas parcelas da população. Estas são, no caso, as classes gerenciais. Por isso, os empregos de merda. Como a crise de 2008 revelou, os mercados financeiros globais são basicamente apenas formas de especulação sobre oportunidades futuras de extração de renda. Todo o sistema é, em última análise, fundado no poderio militar estadunidense. Em 2003, de fato, Immanuel Wallerstein até sugeriu que era disso que se tratava o consenso de Washington dos anos 90. Em pânico com o declínio de sua dominação industrial e com o avanço inexorável da Europa, do leste asiático e dos BRICS, o Império Americano fez uma última tentativa para frear seus concorrentes, insistindo em reformas de mercado, cujo efeito principal seria impor aos seus concorrentes o mesmo sistema ridiculamente dispendioso de burocracia corporativa que existia nos Estados Unidos. É esse tipo de pessoas que homens como Donald Trump ou Boris Johnson estão insistindo para que sejam levadas de volta ao trabalho. Não as pessoas que produzem as máscaras, mas as pessoas que concebem as taxas de licenciamento. Obviamente, há muitos trabalhos paralisados com os quais estaríamos melhores se fossem retomados. Mas há talvez ainda mais trabalhos que nos fariam bem se não existissem mais, especialmente se quisermos evitar uma catástrofe climática.
Se tudo isso não parece extremamente óbvio, se a lógica de reabrir a economia faz algum sentido para nós, é porque fomos ensinados a pensar nas economias em termos dessa velha categoria do século XX, a produtividade. É verdade inconteste que muitas fábricas estão fechadas. Eventualmente, os estoques existentes de geladeiras, jaquetas de couro, cartuchos de impressora, produtos de limpeza e afins terão que ser repostos. Mas uma coisa que a crise trouxe à tona é que apenas uma pequena proporção, e até mesmo do trabalho essencial, é realmente produtivo neste sentido clássico. Isso é, envolve a criação de um objeto físico que não existia anteriormente. Acontece que boa parte do trabalho essencial é, na verdade, alguma variação do trabalho de cuidado. Cuidar ou assistir alguém, ensinar, transportar, consertar, limpar e manter as coisas, atender às necessidades ou fornecer condições para o florescimento de outros seres vivos. As pessoas estão começando a perceber que, desse modo, nosso sistema de remuneração é profundamente perverso, pois quanto mais o trabalho de uma pessoa envolve cuidar ou mesmo beneficiar outras de alguma forma direta, menor é a chance de que ela seja paga por isso. Pouco se nota o quanto o culto à produtividade, que opera principalmente para justificar tais arranjos, chegou, mesmo em seus próprios termos, ao ponto da autossabotagem. Tudo deve ser produtivo. Nos Estados Unidos, as estatísticas do Federal Reserve medem até a produtividade do mercado imobiliário, o que demonstra, no mínimo, que o termo tem sido usado como um eufemismo para lucro. Mas essas estatísticas também mostram que a produtividade dos setores de saúde e educação está em queda. Quando investigamos esse ponto, a explicação acaba sendo que esses setores de cuidados são os que mais estão submersos em oceanos cada vez maiores de papeladas que servem, em última análise, para traduzir resultados qualitativos em números que podem ser lançados em planilhas de Excel, a fim de provar que esses trabalhos são, de alguma forma, produtivos. E, claro, tornando mais difícil ensinar, assistir ou fornecer cuidados aos que precisam. Uma vez que os fazedores de contas e os especialistas em eficiência foram os primeiros a fugir de hospitais e clínicas durante a pandemia, muitos trabalhadores da linha de frente e pacientes agora têm uma experiência direta de como as coisas funcionam de maneira muito mais eficiente sem eles. Os apelos para reiniciar a economia são, enfim, exigência de que corramos o risco de morrer para devolver os fazedores de contas às suas baias de trabalho. Isso é loucura. Se a economia deve ter algum significado real, então certamente ela deve se referir aos meios pelos quais os seres humanos cuidam uns dos outros, de modo a permanecerem vivos em todos os sentidos do termo. O que significaria redefinir ela nesses termos? De que tipo de indicadores ela necessitaria? Ou seria preciso se livrar totalmente dos indicadores? E se isso se revelar impossível, se o seu conceito se provar saturado de faltas suposições, então faríamos bem ao nos lembrar que, não muito tempo atrás, não existia algo como a economia. Talvez essa seja uma ideia que já tenha chegado ao seu fim. Assim termina o artigo de Graeber. Após o lançamento de seu livro em 2018, foram realizadas pesquisas tentando provar ou não as suas hipóteses. Um estudo de 2021, utilizando dados da Pesquisa Europeia de Condições de Trabalho, descobriu que uma proporção baixa e em declínio de funcionários considerava que seus trabalhos eram raramente ou nunca úteis. O estudo também constatou que, embora houvesse alguma correlação entre ocupação e a sensação de inutilidade, essas percepções não correspondiam exatamente à análise de Graeber. No entanto, o estudo confirmou que sentir-se inútil no trabalho estava correlacionado com a má saúde psicológica e com maiores taxas de depressão e ansiedade. Um estudo de 2023,
utilizando dados da Pesquisa de Condições de Trabalho americana, mostrou que 19% dos entrevistados consideravam seus trabalhos raramente ou nunca úteis para a sociedade. Além disso, a pesquisa mostrou que as ocupações apontadas por Graeber são, de fato, as mais fortemente percebidas como socialmente inúteis. Claro que esses 19% estão abaixo do afirmado pelo antropólogo, mas ainda assim é um número alto. Penso que há muito a concordar ou discordar do que Graeber trouxe, mas acho indubitável que traz uma quantidade imensa de coisas a pensar a respeito e por isso quis reproduzir aqui para vocês. Por mais que os percentuais sejam diferentes do que os colocados por ele, o que importa é buscar uma vida em que o trabalho tenha sentido. Como vocês puderam notar, tive só o trabalho de ler para vocês e fazer pequenos ajustes no roteiro, já que a escrita de Graeber era excelente e muito fácil. Agora, no dia 2 de setembro passado, completaram 4 anos que ele morreu, deixando um grande legado, mas também o sentimento de que ele faz muita falta. Enfim, espero que vocês estejam em um trabalho que não seja de merda. Até a próxima!